Olá, irmãos e irmãs, sejam todos bem-vindos ao nosso Evangelho Diário do Santuário Nossa Senhora Aparecida. Hoje a igreja nos convida a meditarmos o Evangelho de João, capítulo 21, do 1 ao 14. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Jesus manifestou-se novamente aos discípulos às margens do mar de Tiberíades. Manifestou-se assim. Estavam juntos Simão Pedro e Tomé, chamado Dídimo, Natanael, que era de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e 2 outros de seus discípulos. Simão Pedro lhes disse: Vou pescar. Eles lhe disseram: Vamos nós também contigo. Saíram e subiram ao barco e naquela noite nada apanharam. Já amanhecera, Jesus estava de pé, na praia, mas os discípulos não sabiam que era Jesus. Então Jesus lhe disse: Jovens, acaso tendes algum peixe? Responderam-lhe: Não. Disse-lhes: Lançai a rede à direita do barco e achareis. Lançaram então e já não tinham força para puxá-la por causa da quantidade de peixes. Simão Pedro, aquele discípulo que Jesus amava, disse então: É o Senhor. Simão Pedro, ouvindo dizer: É o Senhor, vestiu a roupa porque estava nu e atirou-se ao mar. Os outros discípulos, que não estavam longe da terra, mas cerca de 200 côvados, vieram com o barco arrastando a rede com os peixes. Quando saltaram em terra, viram brasas acesas, detendo por cima peixe e pão. Jesus lhes disse: Trazei alguns dos peixes que apanhastes. Simão Pedro subiu então ao barco e arrastou para a terra a rede, cheio de 153 peixes. Apesar de serem tantos, a rede não se rompeu. Disse-lhes Jesus: Vinde comer. Nenhum dos discípulos ousava perguntar: Quem és tu? Porque sabiam que era o Senhor. Jesus aproxima-se, toma o pão e o distribui entre eles, e faz o mesmo com o peixe. Foi esta a 3ª vez que Jesus se manifestou aos discípulos, depois de ressuscitado dos mortos. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus irmãos, como é interessante perceber como nessa oitava da Páscoa, os evangelhos que nós estamos escutando, eles nos remetem a momentos de ceia, de refeição. E Jesus, ele é bem catequético com tudo isso. Por quê? Nós escutamos no evangelho de hoje Jesus estando ali no mar de Tiberíades, à margem do mar de Tiberíades, com os discípulos. E os discípulos não o reconheciam. Vamos lembrar aqui de um outro evangelho? Lucas capítulo 5. Jesus também estava às margens de Tiberíades. E naquele momento Jesus conhece Simão Pedro. Vai acontecer que Jesus pede a Simão Pedro o barco dele para que possa ir um pouco afastado da margem pregar. E depois da pregação de Jesus acontece uma pesca milagrosa. Da pesca milagrosa vai acontecendo semelhante ao relato do evangelho de hoje. Alguns discípulos tentam ali puxar a rede porque foi tanta pesca que aconteceu ali naquele momento, sendo que antes não havia acontecido. E depois disso Pedro fala para Jesus que vai seguir Jesus, que vai caminhar com Jesus. E aí Jesus responde a Pedro: já não seriam mais pescadores de peixes, mas será pescadores de homens. Então esse evangelho lá em Lucas. O evangelho aqui em João nos traz de novo um relato parecido com esse. E assim como ontem, anteontem, de novo, por uma refeição, por aquela situação, nós vemos então Pedro recordando e os outros discípulos recordando que é Jesus. Então nós percebemos que Jesus é muito catequético com eles. E é interessante porque nós sabemos que Pedro já não era nenhum jovenzinho. Pedro era um homem adulto, formado, tinha família e tudo mais. Mas o evangelho nos traz que Pedro era um jovem aqui. E é interessante porque o jovem normalmente não tem tanta experiência quanto tem uma pessoa mais adulta, mais idosa. Não porque o jovem não é incapaz, mas porque o jovem tem menos anos de vida quanto uma pessoa adulta, uma pessoa idosa. E aqui parece que então que Pedro é um jovem inexperiente. E aí Jesus, com todo o seu amor paciente, ele recorda novamente Pedro e os outros discípulos de que quem estava ali diante deles era Jesus. Por isso, meus irmãos, a participação na missa, a participação nas atividades da comunidade, a nossa vida de oração, a nossa vivência
da caridade, das boas ações, sempre vai nos lembrar, nos recordar de quem é Jesus a nós. Se nós não praticamos uma coisa, é facilmente esquecê-la. Dessa forma, se nós não praticamos a fé, é muito fácil esquecer a fé. E esquecer a fé é esquecer Jesus. Porque a nossa fé não é em qualquer coisa, no objeto simples. A nossa fé é no Deus, é em Deus. Nesse Deus que se encarnou na pessoa de Jesus. E na pessoa de Jesus foi revelado que esse Deus é Pai. Pai Criador e Todo-Poderoso. E que esse Pai Criador envia por seu Filho o Espírito Santo. Esse Espírito Santo que nos santifica. Ou seja, esse Deus é Santíssima Trindade. Esse Deus é a unidade perfeita. Então, por essa unidade perfeita, nós somos convidados a viver unidos, entre irmãos e irmãs, como uma comunidade de fato. Por isso é importante, meus irmãos, as práticas que nos levam a ter uma fé mais madura. É preciso crescer na fé, ser adultos na fé, e não alguém inexperiente. É preciso estudar, é preciso rezar, é preciso participar da comunidade. Louvado seja o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre Ele seja louvado. Até mais.